Bom, o grande filósofo de Konísheva, Immanuel Kant, diria que o desenvolvimento das condições naturais da racionalidade humana conduziriam-nos a uma constituição civil interna e externa perfeita, que seria a paz perpétua. Porém, o desiderato kantiano não se realizou, como os senhores sabem, mas o homem insistente criou alguns mecanismos para garantir a paz. E um deles que vamos ver hoje são as operações de paz, com o exemplo da MINUSTAH. Primeiramente, boa noite, sou José Roberto. E a minha parte no trabalho é basicamente uma introdução conceitual histórica, partindo da noção que nós temos no mundo na história das ideias, uma continuidade. Ou seja, a gente vai ser capaz de identificar esses conceitos que eu coloquei aqui, no fim, na própria MINUSTAH. Tá. A primeira parte é o cosmopolitanismo, que significa o quê? Cosmopolitano é aquele que está inserido no cosmos, no mundo. Então é diferente da pátria, trazendo para as relações internacionais, que aqui não tem nacionalidade. O cosmopolitano, ele não é londrino, ele não é parisiense, ele é do mundo. E aí eu peguei 2 versículos da Bíblia, eu não sou cristão, só que eu pensei, pô, tem uma parada legal lá, que eu já li em outro livro, então eu decidi selecionar para a gente ler e elencar como é que seria, sei lá, o cosmopolitanismo, pelo menos numa versão cristã, que é o que marca a nossa sociedade, pelo menos no Brasil. Tá bom, primeiro em Gálatas capítulo 3, versículo 28, nós temos, Romanos primeiro, né? Enfim, capítulo 10, versículo 12, o seguinte: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. E em Gálatas 3:28, nós temos exatamente o seguinte: dessarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, é isso aí, galera. Isso é basicamente Deus falando que nós somos todos habitantes do cosmos. Todos somos um próprio povo, todos somos iguais perante a lei internacional, em outros termos. Ok. Em seguida, eu quero falar da noção de guerra justa em Tomás de Aquino e do pacto de Quelobriano. Guerra justa, para Tomás de Aquino, é uma guerra empregada por meios justos, por um líder justo e com um fim justo. E o pacto de Quelobriano é o pacto que oficializa a gestão, a regularização, a regulamentação da guerra no âmbito internacional. Ou seja, é proibido guerrear, só em caso de legítima defesa. E, ok, isso nos leva, onde que a gente encontra isso? Na MINUSTAH. A MINUSTAH, em outras palavras, para simplificar aqui, nada mais é que a operação. Esqueci um ponto, foi mal. É que eu não li direito. Enfim, só abrindo parênteses, o Leandro citou Kant, e Kant, querendo ou não, é um grande precursor da escola idealista das relações internacionais. Essa escola, ela prega o fim da anarquia internacional por meio de uma sociedade, uma agência reguladora na sociedade internacional que consiga dirimir os conflitos e manter a paz e a harmonia. Enfim, a MINUSTAH nada mais é que uma operação de paz que, querendo ou não, as pessoas são pessoas do exército brasileiro, estão com fuzil na mão, então é algo armado, a gente pode puxar o conceito de guerra justa nisso. Não é uma operação militar, necessariamente, no sentido de intervenção, mas é para garantir a paz. Querendo ou não, o povo lá está armado. Ela é organizada pela ONU, que é uma organização internacional inspirada totalmente no âmbito da escola idealista. Tal como foi a Liga das Nações, que falhou por falta de mecanismos de convencimento que não foram suficientes para resolver os problemas da época. E o cosmopolitanismo entra nesse sentido de que o Brasil, a ONU, todo mundo se envolveu para resolver a situação do Haiti, tendo uma visão de responsabilidade, de uma ética para o outro, uma ética levinasiana para resolver os problemas do Haiti. Então é basicamente isso, a gente consegue ver onde todos esses conceitos estão presentes na MINUSTAH, que foi algo bem depois, né? Bíblia, MINUSTAH. Então é basicamente isso, galera. Pois bem, senhores, o artigo 43 da Carta das Nações Unidas traz a ideia de uma segurança coletiva, de um exército coletivo, mas como os senhores sabem, não existe esse exército só da ONU. E, bom, para isso então existem as operações de manutenção da paz. Mas afinal de contas, o que são tais operações? Primeiramente, que paz, às vezes, conforme o cientista político eu vou lembrar o nome dele, hein? É porque o nome dele é Schellebaek, negócio assim. Esse cientista, ele afirmou que paz
de fato, gera uma expectativa muito irreal e muitas vezes inatingível. E, de fato, não existe um conceito unitário do que sejam tais operações. Mas a International Peace Academy costuma dizer que é simplesmente a prevenção, contenção, resolução de conflitos de maneira pacífica por direção internacional para restaurar e manter a paz, certo? Pois bem, mas os senhores podem pensar, isso tem alguma coisa a ver com intervenção forçada? Não. Como podemos ver, tem princípios que distinguem tais operações das intervenções forçadas. O consentimento, primeiramente, porque o país anfitrião deve autorizar que aquela força transite sobre o território. E isso respeita bastante a soberania do país, principalmente quando temos em conta o Tratado de Westfália, certo? O Status of Force Agreement, ele é um modo de regular os direitos e deveres desses membros que estão atuando. Mais uma vez, expressando aqui o consentimento. E também, claro, o mínimo uso da força, como Clauser, eles levam um fuzil, mas para usar em situações excepcionais, como legítima defesa. Um general indiano chamado de Indarikye, ele costumava dizer que as armas utilizadas em tais operações são justamente a negociação, a diplomacia e a própria paciência. E o terceiro princípio, que é a imparcialidade, segundo o diplomata Paulo Fontoura, é uma grande contribuição do Brasil. Por quê? Porque muitos países, quando vão cumprir o mandato, acabam subvertendo aquele mandato ao interesse nacional. E não, deve ser cumprida de maneira imparcial, dentro da letra da lei. E de que maneira essas operações surgem? Bom, o modus operandi, como a professora disse, parte do princípio de que o Conselho vai analisar o conflito, vai analisar as viabilidades das possibilidades que se pode ter para solucioná-lo. E se entender cabível uma operação de paz, o secretário-geral da ONU vai designar uma avaliação técnica no território para avaliar o contexto unitário, as condições locais, geográficas, enfim, ver se de fato compensa. Compensando, ele emite um informe de novo para o Conselho, e o Conselho, mediante a maioria de 9 votos, conforme o artigo 27, parágrafo 2º da Carta das Nações Unidas, será autorizado, eles vão emitir uma resolução. Porém, excepcionalmente, em caso de paralisia desse Conselho, a Assembleia Geral pode agir. Bom, então, a partir dessa resolução, o secretário-geral estará apto a nomear o chefe, nomear os membros da operação, e dada essa ausência de força, ele vai convidar os países a participar dessa operação. E quais são as funções? Classicamente falando, como a professora também disse, peacemaking, fazer a paz, acordos de paz, cessar fogo, dentre outras medidas para dar fim ao conflito. Porém, conforme Bobbio, vivemos numa era de direitos e a preocupação com esses direitos são cada vez maior, dando um caráter multidimensional a tais operações. Por isso se fala não só na peacemaking, mas na peacekeeping, ou seja, manter aquela paz que se segurou, e maior ainda, peace building, construir a paz, garantir que as instituições funcionem corretamente. E não se usam esses três de maneira isolada, eles se combinam, se permutam para garantir que a paz, de fato, atenda esse caráter multidimensional, poliédrico. E quem paga essa conta? A princípio, os países participantes vão financiar o equipamento, as pessoas, mas eles têm o direito ao reembolso. Só que esse reembolso nem sempre é feito. Por exemplo, a ONU se encontra numa crise. Então, muitas vezes, mortes, indenizações por invalidez não são cumpridas de fato. Agora, para os senhores conseguirem compreender melhor, concretamente, como que essas operações agem, praticamente até mesmo monitorar eleições, observar eleições, como aconteceu aqui na missão de observação das Nações Unidas no Líbano de 93, para garantir que o resultado seja condizente com o que se espera de uma democracia. O cessar-fogo, que eu já falei, a remoção de minas explosivas, é um exemplo também recente, 2003, para vocês verem que são combinados os tipos de operação para garantir um melhor resultado. Assistência humanitária, que é um caráter mais multidimensional, e a manutenção da paz, estabilidade, proteção de civis, mulheres, e no caso aqui, em especial, a MINUSTAH, que ficou bem marcada por isso, que é o próximo tema que os senhores verão a seguir. Boa noite, meu nome é Marli. Nós vamos falar agora sobre a MINUSTAH, que é uma missão que o governo brasileiro comandou, a missão. É importante dizer assim, como que internamente acontece a aprovação da participação das tropas brasileiras em missões de paz.
é feita uma consulta informal pelas Nações Unidas ao governo e verifica-se pelo Ministério da Defesa se tem tropas disponíveis. A Presidência da República faz consulta internamente se politicamente tem um apoio, né, para poder ter aprovação no Congresso Nacional. Se tiver ok, aí através do Ministério das Relações Exteriores comunica informalmente às Nações Unidas que mandam um pedido formal, né? E através de uma mensagem da Presidência da República encaminhado para o Congresso Nacional, né? E faz todos os procedimentos e através de um decreto legislativo é aprovada a participação das tropas brasileiras na missão. Eu queria falar também, assim, brevemente o que é o Haiti, né? O Haiti é um pequeno país da América Central, na ilha onde aportou Cristóvão Colombo. Um país assim que baseado na agricultura, tinha escravos, né? E foi um dos primeiros países a abolir a escravatura, né? Muito antes do Brasil, praticamente 100 anos, né? Antes do Brasil. Foi governado, assim, mas sempre assim, teve muita estabilidade política no país, né? Começou com governo, tinha golpes, e no final, no século passado, foi governado durante uns 30 anos por pai e filho, né? Uma ditadura assim, muito forte. Então, assim, o movimento assim, se enfraqueceu as instituições do país, né? E o filho, né, da ditadura, ele sofreu um golpe, aí foi governado durante um tempo por militares. Depois teve uma eleição em 2001, foi eleito um presidente, mas só que assim, ele renunciou, aí depois voltou no poder, né, novamente, mas assim, teve eleição, ele foi reeleito, mas assim, somente 10% da população votou. Então, assim, não carecia de legitimidade. Então, a oposição não aceitava, e assim, como o governo não tinha força, aí o país entrou, assim, em colapso, né? Milícias, gangues, assim. Aí, as Nações Unidas passou a, assim, no começo de 2004, a mandar uma força, né? Só que eram pequenas quantidades de militares. Aí o Brasil, já vendo essa situação, se interessou em participar, em liderar, porque na época o Brasil estava investindo em ser um membro como é que se chama? Permanente. Isso, porque o Brasil é um membro eletivo, né? Então ele queria ser permanente, então queria ter uma influência maior, então investiu nessa missão, né? E passou a ser o líder da missão. E desde 2004 até 2017, quando iniciou a missão, diz que mandou eram 37.500 pessoas, né, militares, das Forças Armadas e policiais militares também, né? E, bom, os objetivos dessa missão no Haiti era respeito aos direitos humanos, manter um ambiente mais estável, né, e apoio para que a questão política, né, as instituições políticas se fortalecessem para que possa o próprio país se reerguer, não é? Aí começou em 2004, levou mais ou menos uns 3 anos para que estabilizasse e combatesse a violência nas favelas, né? E assim, o Brasil, assim, disse que era para atender somente a capital, mas aí assim, as outras forças não mandavam soldados. Aí o Brasil foi para vários pontos do país, né, para dar apoio ao país. E no começo, assim, eles achavam que assim, porque os Estados Unidos, como eles já pregam, assim, realmente essas operações é só para a questão de atacar, só para atacar, assim, no sentido de só estabilizar a questão de segurança e depois vai embora. Aí o Brasil tem uma opinião diferente, né, de ter uma estrutura assim, de apoio à população, reconstruir o país,
né? Então, assim, nesse ponto, o Brasil conquistou, né, a confiança da população nesses 13 anos, não é? Então, assim, eu acho que a gente, assim, pesquisando sobre o assunto, que conseguiu o objetivo, principalmente quando em 2010 teve o terremoto, né, em que morreram, assim, a liderança dessa operação, morreram vários, né, os principais líderes morreram, mas assim, mesmo assim, tinha os comandantes das Forças Armadas Brasileiras, aí conseguiram ajudar, né, porque 300 mil pessoas, cerca de 300 mil pessoas morreram, né, e diz que uns 40 mil pessoas ficaram amputadas, uma coisa assim, muito triste, né. Aí o Brasil, assim, deu todo o apoio, né, para o povo haitiano, ajudou na reconstrução do país, né, porque principalmente o Exército, eles têm uma capacidade de engenharia muito forte. Certo? Aí, assim, a respeito das lições aprendidas, o que eles falam? Que para que o Brasil participe dessas missões, precisa, assim, de ter muito definido o papel do país, né, quando for participar dessas missões. E outra coisa é assim, por exemplo, o custo foi alto, né, diz que gastou 2,5 bilhões de reais e, assim, em torno de 40% foi ressarcido para o Brasil, né, não foi totalmente ressarcido, então tem um custo. Apesar de que, assim, para as Forças Armadas foi muito bom porque era realidade, né, não é só treinamento, é a realidade que eles tiveram que lidar. Vamos falar um pouquinho de como está o Haiti hoje em dia, depois a MINUSTAH e agora sobre a MINUSJUST. A retirada do Brasil foi meio, não do Brasil, mas da operação foi meio polêmica, porque não apareceu nenhum representante haitiano para se despedir naquela cerimônia pomposa, tirando as hastes da ONU do Brasil, etc, etc. Será que realmente os objetivos que o Brasil queria foram atingidos em 13 anos que eles ficaram lá? Porque o objetivo inicial era operar a paz no país. Só que em 2010 foi o terremoto, em 2016 foi o furacão e ainda teve o surto de cólera. Isso foi uma das poucas coisas que aconteceram durante a estadia da missão no país. E isso, em pontuais partes da população, causou uma revolta, ainda mais no surto de cólera, porque foi por causa de soldados do Nepal que estavam em missão que a cólera foi disseminada, por assim dizer, no país. Então, exatamente nesse ponto, a missão foi muito criticada. Só que a gente não pode só viver dessas críticas, porque a gente não sabe o que poderia ser do Haiti se a missão não estivesse ocorrendo enquanto ocorreram esses desastres naturais. E como já se passaram 13 anos, e é exatamente um ano atrás, que foi em outubro de 2017, é o começo da retirada das tropas, etc, eles instauraram ao mesmo tempo uma nova missão, que foi a missão de somente ajudar, não mais militarmente, como o Zé mencionou, mas ajudar na reconstrução política do país. Eles ajudaram a ter uma nova eleição sem fraudes, apesar de não ter conseguido manejar tanto. Tentaram também implantar um governo democrático no país, coisa que eu não concordo, porque hoje em dia o governo continua passando por alguns problemas de violência interna, de impostos muito altos, porque eles não conseguem gás, por exemplo, esses recursos naturais eles não têm lá. E essa justiça a longo prazo a gente não pode ainda falar, porque há um ano atrás. Mas nesse período de um ano que terminou a operação e está no MINUSJUST, eles não conseguiram se estruturar da forma que todos acharam que eles conseguiram, porque houve escândalo com impostos, houve escândalo com o primeiro-ministro, houve também agora mais um terremoto no início desse mês. Então, não sei se até 2030, que é até quando a ONU estará enviando dinheiro e o Brasil sendo ressarcido até lá, porque como a Marli falou, ele só recebeu 40% dos 2,5 bilhões que foram gastos. Não sei se o Haiti consegue se reerguer até lá. Eu acho que a gente vai precisar de uma terceira operação para manter o Haiti, para reerguê-lo.
E essa foi a nossa apresentação, espero que os senhores tenham gostado.